Bem-vindos a mais um episódio do Urbcast. Apertem os cintos, porque hoje estamos com 3 presenças ilustríssimas aqui com a gente. Agatha, Vitor e Daniel. Meu nome é Lara e a gente vai começar esse Urbcast apresentando um pouco os nossos convidados. Quem vai começar? Eu posso começar, então. Fala aí, galera. Meu nome é Vitor. Eu sou consultor aqui da área de CX, né, de atendimento. Eu conheci o URB por meio que da minha faculdade, assim, né? Eu estudo um curso meio diferentão chamado Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais no Cefet. É um curso multidisciplinar e uma das áreas, né, de estudo é o turismo. Então, por meio do turismo, eu conheci a URB, entrei na empresa e estou muito feliz aí de estar no atendimento e de estar crescendo junto com a empresa também. Oi, gente, eu sou o Dani. Sou também consultor CX da equipinha da Agatha. E entrei aqui no URB em 2020, final do ano, na pandemia, né? Acho que já vou fazer 1 ano e meio já que eu tô aqui. Hoje eu tô em Guest. É um time que trata os clientes mais urgentes da empresa, mas... Entrei aqui no final de 2020. Eu não sabia que era o URB, até na minha segunda entrevista foi falado que era o URB. Eu fiquei super feliz, porque é uma empresa que eu pesquisei e vi, né, que era uma empresa grande, que eu poderia crescer aqui, que eu poderia ser eu aqui. Tô há 1 ano e meio já, quase. Tô começando, né, como consultor de CX. Agora eu tô emprestado no time de Guest, que é um time que trata os clientes mais urgentes da empresa. Os casos mais críticos também. Tô na caminhada aí, crescendo também. Sou formado em comissário de bordo. E tô me formando em gestão de recursos humanos. E é isso. Show. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Agatha, sou supervisora aqui de CX. Meus 2 convidados aqui são da minha equipe, são meus liderados. Eu entrei aqui no URB em agosto de 2020. Entrei também como consultora, mesmo cargo deles 2. E fui trilhando aí essa caminhada, essa trajetória de sucesso, travesti, até conseguir chegar aqui onde estou hoje. E sou muito feliz, sou muito grata por fazer parte dessa família. E é muito bacana também ter esse espaço aqui para poder falar, contar um pouquinho das nossas histórias e reforçar a nossa existência aqui, né? E a importância da nossa existência nesse lugar que nem sempre nos faz ser bem-vindo. E eu acho que é isso, né? A gente hoje está aqui para falar de diversidade, inclusão. E é importante aqui hoje termos uma travesti falando com vocês, 2 homens cis gays. E Lara quer falar um pouco de você, não sei onde você se insere nesse contexto, mas fale um pouco de você também, se apresente. Então, gente, eu que estou aqui com vocês quase todos os episódios, dividindo com a Tamires e com o Alan de vez em quando. Eu sou do time de produto aqui do URB, também entrei em CX. Você vê como é que CX é uma área que traz muita gente legal para a empresa, porque nós somos muito legais, vocês entenderam, né? E agora eu tô na área de produto, que trabalha junto com a área de tecnologia aqui do URB. Eu sou cis e hétero, então a gente tem mais de uma diversidade aqui representada. Isso é muito interessante trazer para a conversa, não todos, mas alguns elementos aí de gênero e sexualidade. Mas aqui a gente vai trazer e quer conversar hoje sobre a experiência de vocês com o URB, sobre a experiência de vocês, de repente, com os líderes, com as outras pessoas que trabalham junto de vocês. Você falou que quando você soube que era URB, você ficou super feliz. Vocês já conheciam o URB antes? Já tinham alguma expectativa quando entraram aqui? O que vocês ouviam falar, principalmente em relação à diversidade, em relação à aceitação? O que vocês ouviram falar do URB antes? Assim, a primeira coisa, né, que sempre vem à cabeça quando eu estava no processo de pesquisa da empresa, sempre que tinha uma personalidade muito jovem, né? Aquela
comunicação mais jovem mesmo, mais descontraída. Eu acho que isso me puxou muito. Então, ver talvez vídeos, né, assim, sessões que falam sobre diversidade. A gente mesmo tem o dia aqui, né, que a gente celebra o Dia da Diversidade, tá, LGBT, dentro do site, e ver outras pessoas também falando das suas histórias no site, inclusive a história da Agatha, né, foi uma das histórias que eu li no processo que eu estava entrando, foi importante, super para decidir, né, para entrar no processo seletivo, e é mais ou menos isso, né, então eu já entrei com a cabeça de que era uma empresa não necessariamente, assim, nos moldes mais formais do corporativismo. Eu iria ter uma oportunidade de conhecer pessoas, enfim, que pensam para frente, que pensam turismo de outra forma, e é mais ou menos o que a gente faz aqui, né. Supriu suas expectativas? Totalmente, excedeu as expectativas, e eu tô feliz, né, de trilhar e conhecer cada vez mais, né, pessoas, tá aqui conversando, é um ótimo exemplo disso, de que como, né, o que eu pensei antes mesmo do processo seletivo se faz concreto. Legal. Né? Cara, eu fiquei super feliz quando eu soube que era o Urb, porque pesquisando, né, eu leio muito LinkedIn, eu pesquiso muito antes, várias empresas, porque eu também estudo isso. E aí, quando eu soube que era Urb, eu fiquei super feliz, porque as pessoas falavam, as postagens, sabe, as histórias, porque lá no LinkedIn, não sei se você sabe, tem mais histórias de funcionários aqui do Urb, né? E aí, olhando aquilo, eu falei, gente, eu quero fazer parte disso, e eu sou formado em comissário. Então, eu queria trabalhar com algo que envolvesse o turismo. E aí, eu me inscrevi para várias coisas, para várias empresas que trabalham com turismo. E aí, no final do ano, quando eu recebi a proposta e vi que era Urb, eu falei assim, não tô acreditando. É uma empresa que eu acho que eu me encaixo, sabe? Que tá aberta à diversidade, como a gente tá falando aqui hoje. E é isso. Você se sentiu assim, aceito? Se sentiu completamente livre? No começo, eu achei um pouco estranho. Eu não acreditava. Porque eu venho de uma empresa que era totalmente fechada. Que a minha líder chegou pra mim uma vez e falou que eu tinha que ser menos gay pra crescer na empresa. Então eu meio que me fechei por um tempo e fiquei com medo, sabe? Será que eu realmente posso ser eu? Será que realmente a empresa aceita isso? Então no início eu fiquei meio, assim... Reticente, né? Resistente. Mas depois, quando eu comecei a conhecer mesmo, a vir pra empresa, a estar aqui, a conhecer as pessoas, eu falei assim, nossa, realmente aqui é o meu lugar. E como é que foi pra você ter uma supervisora travesti? Meu primeiro supervisor era o Álvaro, né? Ele é um homossexual e tal, com a gente. E na mesma comunidade. E logo depois veio a Agatha. E eu fiquei super feliz, porque a gente já tinha uma troca como consultor, eu e ela. E aí, quando ela falou assim, ai, Dani, você é na minha equipe, eu falei, não tô acreditando, é sério isso? Aí ela, sim, é sério. E aí eu fiquei também super feliz, porque a gente tem uma troca, além daqui da empresa, a gente tem uma troca muito boa fora da empresa, de amizade mesmo. E é isso. Legal. E pra você? Pra mim foi um pouco diferente, assim. Minhas experiências profissionais, assim, anteriores ao Urb sempre foram experiências mais informais, assim. Enfim, eu tentava me inserir no mercado de trabalho de qualquer forma, né? Pra, enfim, não ficar à margem da sociedade. Mas, enfim, no meu último emprego, antes de vir pra cá, eu trabalhava em shopping, né? Com varejo. E logo no início da pandemia, eu fui mandada embora. E aí fiquei desesperada procurando emprego. E pesquisando no site da GUP, eu encontrei várias empresas, inclusive o Urb. E aí fazendo essa mesma pesquisa, né, da empresa, tentando entender um pouco o que o que era o Urb e como seria, né, se eu fizesse parte. Porque até então eu nunca tinha adentrado o mercado corporativo, né? E aí sempre foi, assim, uma incógnita. Sempre foi algo que eu sempre queria. Você ficava receosa? Muito, demais. Porque naquela época eu não tinha referência nenhuma de pessoa trans no corporativo. Até hoje, assim, são pouquíssimas as pessoas trans que conseguem adentrar esse mercado. Hoje em dia, tenho muitas amigas e amigos, homens e mulheres trans e travestis, que estão fazendo parte aí do mercado corporativo em diversas áreas.
em diversos setores aí. E aí, enfim, quando me inscrevi na GUP, eu, na verdade, me cadastrei no banco de talentos do URB. Na época não tinha uma vaga específica, não tinha vaga de consultor de viagem disponível, mas eu cadastrei meu currículo no banco de talentos e funcionou, menina. E me chamaram e ela veio como trilingüe. Menina. Entrei, atendi a cliente em inglês, espanhol, além de português. E aí, menina, foi indo. O sucesso veio, continua vindo. E hoje nós estamos aí. E, de fato, assim, no início, a gente sempre fica meio receoso, né? A gente não sabe como vai ser, de fato, essa recepção, tanto da empresa em si, como das pessoas também, né? Dos pares, dos líderes. Mas, falando de mim, assim, eu sempre tive experiências muito boas aqui. Foram pouquíssimas as experiências um pouco desagradáveis. Mas, assim, de maneira geral, sempre fui muito bem tratada, respeitada. E para além também da pessoa que sou, eu sempre fui reconhecida pela profissional também que sou e venho desenvolvendo aqui na casa. Acho que isso é importante até da gente falar, porque a gente diz muito sobre representatividade, sobre ter pessoas diferentes em cargos de liderança, mas não é sobre a pessoa ser diferente. Não é a diferença que leva a pessoa ao cargo de liderança. É a competência que ela tem, né? É o profissional que a pessoa é. Então, às vezes a gente diz, tem uma travesti no cargo de liderança. Mas a Agatha não tá na liderança porque ela é travesti. Ela tá na liderança porque ela é uma excelente profissional. Isso é só uma característica, né? Eu acho que quando a gente fala de diversidade, é justamente... Na verdade, é trazer a equidade, né? Ao mesmo tempo em que a gente quer mulheres fortes, potentes, mulheres cis, na liderança, a gente também quer qualquer outro tipo de pessoa que seja de nichos mais minorizados, assim. Mas essas pessoas, elas têm capacidades mesmas de homens cis, brancos, héteros, né? Que fazem parte aí da maioria do nosso meio corporativo. E quando a gente tem a oportunidade, né? De forma igualitária, a gente pode mostrar o nosso potencial, que é igual, né? E é isso, eu acho que quando a gente traz essa pauta é justamente para mostrar que a gente precisa ter acesso, né? A gente precisa ter essas oportunidades para que a gente possa mostrar que somos capazes de fazer o que quisermos, né? Até porque acho que nossas vivências aqui são diferentes. É claro que a gente passa por situações, vez ou outra, similares em relação a preconceito. Quando eu falo de transfobia e vocês falam de homofobia, por exemplo, a gente toca em pontos similares em relação a ódio. Mas, enfim, são situações um pouco diferentes. Mas eu acho que tudo isso molda a nossa persona para que a gente seja e haja com coragem. E se a gente precisa agir com coragem na vida, a gente também tem que ter coragem no trabalho. Então, pelo menos, eu digo... enfim, eu sempre me coloco num lugar, no trabalho, onde eu tenho que ser a melhor no que eu faço, né? Porque... há uma pressão externa enorme e também há uma pressão interna, né? Uma cobrança que faz com que eu não possa errar. Porque se eu errar, eu não vou ter um dedo apontando, eu vou ter 10. Então, enfim, eu acho que estou falando tudo isso para que a gente entenda também que somos todos capazes de fazer o que a gente quiser, né? Tanto na nossa vida pessoal quanto no profissional também. E aqui no URB vocês sentem que vocês têm essa liberdade, essa oportunidade, a possibilidade de mostrar quem vocês são profissionalmente? Vocês sentem que vocês têm esse caminho, assim, esse espaço? Com certeza. Eu digo pelo meu crescimento até, né? Eu comecei como temporário, como consultor temporário. Fiquei, acho que 6, 7 meses como temporário. E logo veio a efetivação pela Agatha. E não foi só pela pessoa que eu sou, né? Como você falou, é pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pela minha capacidade. Então, tem sim a etiqueta. Tipo, eles não ligam a pessoa que você é, o que você
vai mudar lá na frente, eles ligam mais pelo seu trabalho, né? Pela sua competência. Então, é muito importante você se sentir acolhido, né? Tanto pela sua gestora ou pelos seus colegas de trabalho. E você se sentir à vontade para trabalhar, né? Você pode trabalhar de bermuda, você pode trabalhar do jeito que você quiser. Porque o que importa mesmo é o seu trabalho. Talvez se você estiver confortável, provavelmente você vai performar melhor, né? Exatamente. Você não vai, tipo, ter uma efetividade lá nas alturas dentro de um ambiente opressor, sabe? Claro. Então, quando você conversa com uma gestora que entende todas as possíveis situações que podem ocorrer dentro e fora, né, do ambiente de E se acontecer, trabalho, você vai ser ouvido. Exatamente, Importante sabe? isso também, né? Você sentir a vontade até pra poder reclamar. Exatamente. Saber que a pessoa vai te ouvir. Você tem um amparo, né? Você não vai ser posto à margem só por um motivo. Então você fica muito mais encorajado de dar o seu melhor, realmente. Então é mais ou menos sobre isso. Até porque, querendo ou não, acho que pessoal e profissional andam lado a lado, né? Então, se dentro do ambiente profissional você não tiver a vontade para exercer a tua persona, é difícil você exercer ali também o teu trabalho de forma plena, né? E aí, quando esses dois parâmetros andam juntos de forma síncrona, você consegue dar o seu melhor, né? Sim. E eu acho que é isso que a gente mostra aqui também, né? Somos cases de sucesso. Quando a gente pensa em... Você falou sobre o dia da visibilidade, que você tinha visto vídeos ou texto e tal. Que outras iniciativas que vocês já viram de pessoas físicas ou dentro do URB ou do URB mesmo, que fizeram vocês se sentirem incluídos, fizeram você sentir mais um na multidão, assim, sem ser aquele tratamento especial, porque a pessoa é diferente, que em muitos lugares acontece de, vamos fazer um dia especial, mas só para as pessoas diferentes, e aí, pô, é inclusão ou não é, né? Você tá incluindo, mas separando as pessoas. Então, o que fez aqui vocês se sentirem incluídos? Quais foram as iniciativas aqui dentro que vocês perceberam isso, assim? Acho que a empresa abre portas para tudo, né? Para todos os tipos de ideias. E quando ela faz uma camisa falando sobre orgulho, quando ele abre a porta para uma pessoa trans explicar a sua história, falar sobre a sua história, isso já é... Como é que eu posso explicar? Já tá abrindo... Esqueci a palavra. Já é um passo, né, em direção Exatamente, é um passo em direção para você falar, nossa, é realmente aqui que eu me sinto bem, eu posso expor as minhas ideias, eu posso ser eu, sabe? Eu posso... E é uma demonstração de que não é da boca pra fora, né? Não é uma coisa no papel Você ali vê que isso tá no dia a dia, né? escrito. Isso que eu queria falar. Você tá aqui, você consegue ver no dia a dia, no trabalho das pessoas, nas pessoas. Eu acho que até a Agatha consegue falar melhor do que eu, que é uma coisa assim muito comum pra gente, que talvez, né, a gente nem pense no dia a dia de trabalho, mas são os banheiros sem gênero, né, da empresa. Então, você se sente ali à vontade, sabe? Você não vai ser... E pra gente nem tem, nem passa, né? nem Tipo assim, é um passa na banheiro, cabeça, vou abrir a porta. Mas você pensa que fora dali, você... Uma pessoa, né, transgênera pode ser assediada dentro do banheiro, sabe? Ela não tem o direito sequer... Sofrer violência, né? Sabe? Então, tipo, já é um passo pra você se pensar, tipo... vamos manter todo mundo no mesmo local como, né? Tipo... Seres humanos que Seres somos. humanos que somos. Exato, iguais, sem distinção. né? Sim. É interessante a gente puxar essa pauta de banheiro, porque na comunidade trans o uso de banheiro é um tema polêmico, porque, enfim, às vezes a gente só quer ter o direito de fazer um xixi. E às De lavar vezes uma mão. de lavar uma mão, menina, de passar um batom que seja. E às vezes nem esse direito a gente tem. Eu vou contar um relato do emprego anterior que eu tive também, trabalhando no shopping. Logo no início que eu entrei, assim, nessa loja, trabalhava nesse shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro. E eu era a única travesti lá, assim como sou aqui também, até então. Até onde eu sei. Mas naquela época, anos atrás também, o tema não estava tão em alta, né, como hoje. Enfim. Mas a polêmica sempre existiu, né? Óbvio, né? E um corpo trans num espaço de elite, na Zona Sul do Rio de Janeiro, causa espanto. Na verdade, causa espanto em qualquer lugar, né?
Mas era interessante observar que, por exemplo, desde o primeiro dia sempre usei o banheiro feminino nesse shopping e nunca tive nenhum problema. Claro que olhares acontecem sempre, mas teve um dia em específico que eu trabalhava numa loja de cosmético, assim, então eu me maquiava diariamente para trabalhar. E aí, nesse dia, eu cheguei mais cedo. Era uma rotina. Eu chegava no shopping um pouco mais cedo, ia pro banheiro me maquiar pra ir pra loja trabalhar. E aí, nesse dia em específico, eu tava me maquiando, tranquila, calada. Saí do banheiro e fui em direção à loja. E uma segurança, a mulher me parou. Já me conhecia, sabia meu nome. E ela virou: Ágata, tá tudo bem? Aí eu: tá sim. Por quê? Ela: não, aconteceu alguma coisa no banheiro? Aí eu: não que eu tenha percebido, mas o quê? Te relataram alguma coisa? Eu tava tranquila, me maquiando. Aí ela: não, é porque chamaram aqui na central do rádio, né, da segurança. Sei, uma cliente parece que chamou um dos seguranças e foi reclamar que tinha uma travesti no banheiro. E aí, eu também fiquei sem entender. E o segurança também não soube o que fazer. Nesse momento, eu calada, só ouvindo. E aí, ela seguiu: bom, você precisava usar o banheiro. Então, qual é o problema de você estar no banheiro? Precisava usar o banheiro. Exatamente, Aí eu falei: Lu, eu precisava usar o banheiro, entrei no banheiro, usei e saí. É isso, ela. É isso, né? Eu acho que você tem que usar o banheiro. Tipo, é isso. Eu vou responder aqui o segurança e vou falar que é isso. Ela tava precisando usar o banheiro, ela foi, usou o banheiro e acabou. Enfim, são esses mini atos, assim, essas pequenas coisas, esses gestos que acho que vocês todos não percebem porque vocês não passam por isso, mas que às vezes é muito violento pra gente, Como sabe? você se sentiu, assim? Qual foi a sensação na hora? Nesse momento foi interessante, porque esse tipo de ação geralmente não acontece, né? O que a gente espera é justamente o oposto. Te enfrentar? Ser arrastada pra fora do banheiro. Exatamente. É o que a gente Ou vê. ser assediada. É o que a gente mais vê por aí acontecendo. Mas falando, né, voltando e falando aqui do Urb, é interessante ver que nossos banheiros aqui não tem gênero, né? Enfim, não há categorização de banheiro, né? São banheiros. Sim. E ponto. E é até importante falar que isso já é assim. Bom, eu tô aqui desde junho de 2019. A Ágata entrou em 2020? 20. Tá, um ano depois. Desde que eu entrei, eu imagino que desde antes, isso já era assim. Então não foi, a gente não teve que se adaptar porque chegou uma pessoa trans, travesti, sabe? Sim. Eu simplesmente já era assim, era uma coisa eu acho natural. que é uma coisa como se, assim, é o banheiro de casa, sabe? Até porque a gente... em casa tem 2 banheiros, um pra você e um. Exatamente, sabe? Tipo, gente, o que a pessoa vai fazer demais no banheiro também? Um avião, num ônibus, é sempre um banheiro pra todo mundo usar, né? Não, exatamente. Eu acho que essa grande questão de banheiro é porque, por exemplo, em lugares assim, tipo shopping, né? A gente tem um espaço que é o banheiro e dentro desse banheiro você tem várias cabines, um espelho grande, várias pias. E, enfim, no sentido aí da sociedade faz sentido separar isso. Até porque também talvez fosse um caos num lugar assim. Enfim, não sei. De repente nem tá pronto pra isso. Misturar necessariamente homens e mulheres. Falando só de homens e mulheres no mesmo banheiro. Porque eu vejo em alguns outros países, vestiário, por exemplo, não é dividido. No mesmo vestiário, até pra troca de roupa, é o mesmo ambiente. Os chuveiros são separados, mas a troca de roupa é igual. Talvez até aqui a gente ainda não esteja tão educado a ponto de conseguir olhar outros corpos de outra sexualidade ou de outro gênero, etc. E olhar pra eles e não vê-los sexuais, né? É uma pessoa trocando de roupa, ela não tá se mostrando pra mim, ela não tá insinuando nada, exatamente. É um corpo, ela não precisa ser sexual, né? Não, exatamente. E óbvio que o Brasil não tá preparado pra isso, assim, o Brasil me vê andando na rua e automaticamente me sexualiza, sabe? Automaticamente acha que eu tô, enfim, insinuando alguma coisa quando eu só tô indo comprar um pão. Andando. Exatamente.
Então, a gente não tá realmente preparado pra isso. Mas você sente que as pessoas logo te identificam como travesti? Porque eu acho que a minha perspectiva, se eu te visse num outro lugar e eu não soubesse, de repente, eu não ia reparar, sabe? Eu não ia ser uma coisa que ia me fazer ir num segurança e reclamar. Eu não ia perceber. Você sente que as pessoas tipo, demoram mais olhando, te analisando de cima a baixo, ver se tem alguma coisa que pode dar dica? Ou como é que é essa relação com as outras pessoas? Então, é uma relação com outras pessoas, né? A gente nunca sabe o que tá se passando na cabeça do outro. Eu sei que eu sou travesti e que tô bem comigo mesma. Agora, a gente nunca sabe qual é a leitura que o outro faz da gente, né? Mas você vê muita gente encarando, olhando, as pessoas comentam sobre... Então, todo mundo olha, até porque eu sou bonita. Mas... Para além disso... Então, para além disso, sempre há um olhar, assim, no âmbito da sexualização, sabe? E, na verdade, como fazer essa leitura é muito complexo, porque eu não sei se aquele homem ou se aquela mulher tá fazendo uma leitura do meu corpo e me colocando numa caixa necessariamente feminina, de mulheridade cis, ou se tá entendendo que eu sou uma travesti e tá me sexualizando por isso, sabe? Entendi. E eu te pergunto também, você é mulher, você sente olhares que te sexualizam na rua? Bastante. Então, eu também. Mas até que ponto isso é diferente pra mim? Era mais pela identificação de ser travesti e não mulher. Tipo, as pessoas não te identificarem como mulher, e sim te identificar como travesti. Se isso acontece, você sente isso acontecer. Sim, mas ao mesmo tempo não dá pra gente saber muito bem, né? Tipo... Aí, assim, como homem gay, eu posso falar que dá muito bem pra sentir quando o olhar não tá necessariamente ligado à sexualização, mas sim com um preconceito, assim, tipo... Né? Então, quando anda, sei lá, uma travesti e um viado junto, assim, um do lado do outro. A gente sabe muito bem quando o olhar é, tipo, de cima a baixo e quieto, velado... E, enfim, quando pode se insinuar outras coisas, né? Eu acho que é bem claro isso quando a gente tá na rua, né? Simplesmente. E não tem muita reação, né? Não tem nem muito o que fazer. Se tiver... Às vezes é ignorar e deixar passar, ou comprar uma briga. Porque se for comprar, sei lá... uma briga com cada pessoa que te olha de cima a baixo na rua, quando você sai, é complicado. Verdade. Mas vocês sentem, tipo assim, isso ainda afeta vocês? Como é pra vocês, assim, psicologicamente, às vezes, sentimentalmente? Emocionalmente? É aquela coisa, né, do sou bonita. Antes afetava muito, mas agora... Eu não menos? Bem menos. Não me afeta em nada. Tanto. Hoje em dia não me afeta em nada. Eu acho que é um pouco do que eu falei anteriormente também. A gente vive numa cultura de coragem, né? A gente precisa ter coragem pra viver, né? Então, se eu for me abalar com qualquer coisa que acontece diariamente comigo, esses microassédios que acontecem, eu não vivo. Sofrendo, né? Eu nem vivo, eu vou tentar sobreviver, sabe? Então, eu, pelo menos, crio formas, assim, de bloquear qualquer tipo de microagressão, olhares diferenciados e sexualizados, pra me blindar mesmo e fazer com que isso não me atinja de nenhuma forma, sabe? Porque é isso, se a gente for, tipo, bater cabeça com tudo isso que acontece, a gente não faz mais nada. Verdade. Né? Às vezes eu fico preocupado. Até mesmo quando, assim, pra sair, será que realmente se eu sair eu vou voltar pra casa? Porque a gente vê tantas coisas dos jornais, né? Nas redes sociais, aí eu fico pensando, será que se eu usar essa roupa, alguém vai falar alguma coisa, alguém vai mexer comigo, vai acontecer alguma coisa? Porque tá acontecendo diariamente, a gente tá aqui agora. Vocês acabam se privando. É igual mulheres também, né? Às vezes, na situação de usar uma roupa menos decotada, né? Sim, não sei o quê. Dependendo Você do se lugar. priva, Daniel? Dependendo do lugar, sim. Hoje em dia, sim. Por medo, né? Às Por vezes. medo, Precaução, exatamente. tipo assim. Não deveria ser, mas infelizmente o medo de ser violentado, agredido, faz a gente acaba se moldando. Exatamente. No começo, quando eu vim pra cá, eu só usava, tipo, calça e blusa bem tampada. Tipo, não usava, tipo, bermuda, assim, curta e nem, sei lá, uma camiseta. Hoje em dia eu já me sinto à vontade, porque aqui eu me sinto seguro. Mas, por exemplo, se eu for numa festa que eu não conheço ninguém, eu não vou me sentir exatamente seguro. Entendi. Numa boate gay, por exemplo, eu vou me sentir seguro. Porque eu sei lá que o público é o mesmo público que o meu.
Mas, por exemplo, se eu for numa boate hétero, eu não vou me sentir à vontade de colocar um shortinho ou de colocar uma blusinha que vai chamar a atenção, vai dizer que vai me dominar como gay, sabe? Entendi. Então essa é a minha preocupação no momento. A rua não é o Urb, né? Exatamente. Assim, O caminho até aqui não é aqui, né? Pois é. Daqui pra lá a gente vai entender de outra forma. Mas você tem esse mesmo pensamento do Dani, de se privar de repente? Assim, hoje em dia eu acho que não necessariamente. Eu acho que, sei lá, eu nem sempre tento focalizar meu estilo, minha forma de me vestir e me portar, assim como tentam me adequar, sabe? Simplesmente, né, vão categorizar isso como, viado é... Isso viado, é o que gay vestiria. isso é o que gay vestiria. Simplesmente pra mim, tipo, isso não existe. Essa distinção não existe, então eu visto o que eu quero, na verdade. Então, é mais ou menos isso. Então, eu acho que eu acabo perdendo um pouco a mão, sabe? Por simplesmente não pensar. Entendi. Então, tipo... Simplesmente, hoje em dia não há distinção. Talvez pro Vitor de 15 anos, o Vitor de 14 anos, houvesse, mas eu acho que hoje em dia não. Aos 15, 14 anos você já tinha se identificado como gay? Assim, acho que a partir dos 13 eu já tive uma ideia e com isso eu fui, né, meio que inculcando a ideia, fui vendo a partir das minhas vivências também, de conversas, amigos e tal. E é sempre um processo, né? Eu acho que a gente nunca pode falar, tipo, esse daqui sou eu e vou permanecer assim por mais 10 anos. Então, eu consigo falar que o Vitor de 15 anos era de uma forma, eu sou totalmente diferente. Talvez, né, o Vitor de 15 anos tivesse um pouquinho de orgulho do que eu me conheço como homem gay hoje, sabe? Por diversas fissuras, né, que conseguiram ser... fechadas, exatamente, porque, tipo, é muito jovem, né? A gente... Muita pressão de outras pessoas, que é uma família, amigos. A gente mesmo, a pressão da gente mesmo. Também. Uma criança, sabe? Mas até o que a Agatha tava falando de... eu não sei se as pessoas me identificam e me colocam nessa caixa que... Eu acho que a gente tem muito isso de se colocar ou colocar as pessoas dentro de caixas, né? Você tem esse gênero, essa sexualidade, você é essa coisa assim. Às vezes... Não, sabe? Essa é uma coisa... Não quero. Tipo assim... Dessa vez não, né? A gente se identifica com outras coisas, pode... Igual você falou, tá em constante evolução. Hoje eu sou assim, amanhã eu posso não ser mais, eu posso não estar mais. Não preciso ser uma coisa, eu posso estar uma coisa naquele momento da minha vida, naquela forma que eu me identifico. Exatamente. Falando sobre descoberta, assim, né? Eu teve uma conversa prévia sobre até... E eu lembro que a gente tocou num assunto muito legal, que foi a prática de esportes. E aí você tava falando de... às vezes eu me privo de sair com certa roupa, ou sair com certa roupa pra tal lugar. Tem alguma coisa ou algumas coisas que vocês se privam ou evitam fazer pela sexualidade, pelo gênero, por alguma coisa de vocês? Além de esportes. Aliás, pode falar sobre esporte também, se for o caso. É o seu caso, Agatha? É bacana a gente falar de esporte, sim, porque, enfim, como pessoa trans, né, é sempre difícil a gente estar inserido nesse contexto esportivo, né? Porque é um ambiente completamente hostil, assim, pra gente. Acho que, enfim, você que é atleta e esportista, Lara, talvez, enfim, tenha visto algo aí sobre... algumas poucas atletas trans que a gente tem, algumas modalidades. Causa um alvoroço e que desgraçado. sempre causa tudo isso, né? E é muito triste, assim, ver que uma coisa tão... que poderia ser tão banal, sabe? Tipo, Normal. a pessoa só quer fazer um Jogar esporte, bola. sabe? E potencializador ao mesmo tempo, né? Porque, tipo, quantas pessoas o esporte não salva? Perde, até por causa dessa restrição, né? Sabe? Quantas pessoas não são salvas pelo esporte e, ao mesmo tempo, quantas pessoas o esporte não perde. Exatamente. Por uma questão que é uma questão de vida, de vivência, e que não vai alterar em nada, de fato, na performance. Porque o que, enfim, alegam, né, é que uma mulher trans que está em qualquer modalidade que seja, ela tem um nível de testosterona acima das mulheres cis. E isso é mentira. Isso é mentira. Porque quando a gente começa a nossa terapia, nosso tratamento hormonal, a gente bloqueia a nossa testosterona de uma forma que ela fica abaixo do nível
do nível das mulheres cis. Então, assim, é ridículo ver esse argumento, porque isso é fake news, entendeu? Isso não é real. Coisa pra poder jogar. Exatamente. E aí usam o fenótipo, o sexo biológico da pessoa para tentar categorizar ela de uma forma, sendo que toda a vivência da pessoa e principalmente o gênero no qual ela se enquadra não diz respeito, sabe? Tipo, é muito triste, assim, ver que a nível mundial isso, e nem falando de Brasil, não. A nível mundial, exatamente. Caos, assim. É muito difícil ainda, né, a gente tocar nessa pauta aí. Mas se a gente não for pensar no nível profissional, assim, porque a gente entende até que questões sociais, questões raciais, às vezes também entram na pauta, né? Mas pensando no individual de vocês, se vocês não quisessem ser profissionais em nada, assim, só querem praticar um esporte, vocês têm algum tipo de receio? Vocês praticam algum? Eu praticava Muay Thai, mas aí eu não me sentia bem, sabe? Eu não me sentia acolhido, exatamente, no esporte. E aí eu desisti. Eu fiz durante quase 8 meses e eu esperava todo mundo se trocar pra eu ser o último a me trocar, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa. Você tá me olhando. Aconteceu alguma implicância, sabe? Alguma piadinha. E aí eu desisti por conta disso. Mas eu gostava de fazer Muay Thai. Eu acho que talvez nos meus primórdios, assim, de criança viada, né? Eu talvez tenha sido o filho, né? Que a mãe pediu pra eu botar numa luta, né? Pra ver, vamos ver se ele gosta de um esporte, assim, diferente. Eu realmente gostava. Foi muito interessante fazer karatê, por exemplo. Falando, né, de lutas marciais, não sei. Por um tempo, mas foi um ambiente que eu fui me desligando aos poucos. Talvez também por não me sentir totalmente à vontade, não me sentir naquela postura... não sei, tipo, talvez masculina, assim, excessivamente, né? Porque a masculinidade também não é cortada, né, do ser gay, né? Tá intrínseca ali, mas nem sempre é uma exigência, né? É mais sobre isso. Mas, né, voltando aos esportes, eu, por exemplo, tá aí uma coisa que talvez eu tenha parado de fazer simplesmente por não sentir que é o meu meio, não me sentir à vontade o bastante pra estar ali. E faço outros esportes, assim, né? Às vezes tento malhar, tal, corrida, natação. Mas é sempre isso, né? O esporte de uma pessoa só. Você não tem que lidar com... individuais, né? Você não tem que lidar com 15 cabeças ali masculinas te olhando de cima a baixo, te julgando tomando por banho 3 no mesmo dias. Medo de lugar. acontecer alguma coisa. Tipo... partilhando do mesmo vestiário, sabe? O que é isso, sabe? É medo? É receio? A gente sabe, né? O nome disso, que é preconceito, mas... mas é mais ou menos sobre isso, de que, às vezes, realmente, a gente talvez se desinsira, né? De certos locais que simplesmente... talvez não designem a gente. E, de repente, você vai falar sobre isso, até os próprios locais vão dizer, não, a gente super aceita, né? Nossa, vamos ver, chega travesti lá pra fazer um babado, Aqui vamos ver o que eles O fazem. local até pode aceitar, mas as pessoas aceitam. Pois é, não, a questão menina. até de dizer que aceita e que não sei o quê, mas aí olha torto, discrimina, se for o caso, não escolhe pro time, deixa a pessoa sempre de reserva, Exatamente. sabe? Mas Se aí for o você vê, caso. por exemplo, times que nascem, por exemplo, de futebol de pessoas gays. Você não vê um monte de time, sei lá, um monte de viados jogando futebol. Mas você já viu quantos jogadores profissionais de futebol são abertamente homossexuais? Assim, Pois é. pouquíssimos. E às vezes, quando tem coragem de falar, porque, é igual a Agatha falou, é necessário coragem pra dizer, pra enfrentar as maldades que acabam vindo, as pessoas são esculhambadas, assim. Teve o Mas são Richarlison, massacradas. um brasileiro, ele não jogou quase lugar nenhum, assim. O cara simplesmente parou de jogar bola e ficou afastado, basicamente, não necessariamente porque ele não era bom no futebol, assim, porque ele foi um dos primeiros a falar e ficou excluído das situações. Então, acho que, às vezes, até pra ter essa coragem de dar esse passo, não, eu sou bom nisso aqui, eu vou jogar isso aqui. Embora os lugares possam dizer que te aceitam, né? Nem sempre essa é a verdade.
quase nunca, é verdade. Quase Como nunca você falou, é né? A verdade. orientação sexual dele não vai definir se ele é bom em algo ou não, sabe? Exatamente. Ele pode ser um excelente jogador, sabe? Não, é bizarro pensar nisso, né? É igual a Agatha falou, quantas pessoas são perdidas pelo esporte. Poderiam ser campeões olímpicos, poderiam ser melhores jogadores do mundo. Representar poderiam o ser melhores de Brasil, uma tudo. travesti representando o Brasil Imagina. nos Jogos Olímpicos, carregando uma medalha de ouro. Aham. Tipo, É igual- Isso e é lindo. Bom, mudando completamente de assunto, mas pensando nisso, assim, tava estudando sobre doação de sangue e tal, e eu vi quantas bolsas, milhares de bolsas de sangue a gente não perde porque a gente não deixa homossexuais doarem sangue ou não permite E nem travesti. nem travesti. Tipo assim, meu Deus do céu, sabe? Qual é o nível? A gente não testa, já, De todo já mundo? que o medo é do HIV, né? A gente já não testa de héteros, de homossexuais, de travestis, de whatever. A gente não vai testar o sangue. Se o sangue estiver contaminado, ele vai ser descartado. Então, por que deixar que o sangue de diversas milhares de pessoas saudáveis não possam ser doados também, né? Que preconceito não tão velado é esse que a gente vê. Mas você não falou sobre a sua experiência com o esporte. Eu não tenho experiência Zero. de esporte. Por isso que eu permaneci calada, meu amor. Mas vocês participariam? Vocês topariam participar? A gente tem vôlei aqui, futsal, Com tênis. certeza. Tem Tênis. pois eu é. acho chique. Deveria ter um queimado, assim. Eu acho que é mais a nossa praia, não é mais a nossa cara. assim. bem. Gameado, né? É um Gameado. gameado. É um gameado. Acho que seria interessante. Mas assim, Lara, a gente sabe que você também é do Cefet e tal. Qual é a sua experiência com o esporte? Você encontra o machismo dentro dele Olha, também? Você já sofreu disso? Boa. Então, eu sempre joguei futsal desde pequenininha, assim. Na verdade, eu sempre gostei de todos os esportes. Então, eu sempre dancei jazz, balé, natação, futsal. E eu comecei... Mas futsal foi o que eu sempre me identifiquei mais. Então, eu comecei a jogar com 11, 12 anos de idade. E aí, dentre eu e as minhas amigas que jogavam, sempre rolou aquele estigma de quem era a sapatão. Ou de que todas éramos as sapatões, né? De que a gente fazia no vestiário, não sei o quê. 12 anos, gente. Moda. 12 anos, Como entendeu? eu falei, uma criança. Pô, pelo amor de Deus. Até hoje em dia, algumas delas são homossexuais. Beleza. São lésbicas. E aí, eu não sou. Outras também não são. Tipo assim, não foi o esporte, não seria o esporte que ia definir essa pessoa como lésbica ou não, né? Mas enfim, rolava isso, com certeza. No Cefet, eu fui do time de futsal do Cefet. A gente ia jogar em outros estados, né? Era a competição federal, né? Então eu jogava com outros Cefetes. E para além de acharem que todas as meninas que estavam jogando eram lésbicas e se pegavam no vestiário, dormiam juntas e eles imaginavam que isso era uma suruba gigantesca dentro do quarto das meninas, tinha a objetificação também, porque quem não Óbvio. olhava achando que a gente era lésbica, olhava falando, olha o shortinho apertado, olha não sei o quê. Então, tipo assim, a gente não tinha liberdade pra ser nem jogar bola ali, pô. Eu tô de meião, de chuteira, camisão lá com as shortinho apertado, tá não sei o quê, tá fazendo isso pra chamar a atenção. Mas é muito surreal essa associação de mulheres no futebol com sexualidade. Qual é o sentido? De onde vem isso, sabe? É o esporte masculino, entendeu? Se você é mulher, Bora, você mas- gosta de esporte masculino, você Você tem que gostar automaticamente- de mulher. Mas de onde assim, vem isso, que o esporte é masculino, sabe? Isso é muito doido. É, porque é Essas dominado, né? associações. Sempre, muito tempo as mulheres não puderam jogar futebol. Mas a gente não tem vôlei, que é feminino e é masculino, é vôlei e ponto, assim como o futebol também é. Mas por que, né, de repente, que o futebol é associado Futebol, a essa cultura lutas. machista? Eu Assim. acho que, não sei, futebol não é agressivo, né? Luta, no caso, é um pouco mais agressivo. Talvez pudesse ter alguma coisa a ver. Futebol realmente não dá pra entender. É, gente, é só uma correria atrás de uma bola. Uma bola. É, 22 pessoas correndo atrás de uma bola. sabe? Uma coisa que não faz sentido. Eu acho interessantíssimo que você vem perguntando, né, durante a nossa conversa, de como que a gente se sente, né? De quando a gente recebe olhares tortos, falas talvez tortas. Mas você, mesmo sendo uma mulher cis hétero, sabe como receber um muitas olhar vezes. torto, uma fala Exatamente. torta. Mesmo sendo hétero. Te reconheceram sequer um dia como sapatão. E o que isso te implicou, assim, sabe? Não é um desconforto? Não é um negócio assim... E se fosse? Uma coisa que eu acho que hoje... Eu não entendia na época, mas hoje eu tenho um pouco de orgulho dos meus pais nessa situação, foi que, embora isso fosse muito falado, e até entre outros pais, isso nunca afetou eles a ponto de me tirarem do futsal. De falarem que minha filha não vai jogar futsal, minha filha vai fazer balé. Sabe? Nunca foi uma decisão deles. Foi uma coisa... Que esporte você quer fazer? Eu quero fazer... balé, mas eu também quero fazer futsal. Beleza, então eu fazia os dois, sabe? Eu jogava os dois, eu fazia
o que eu me sentia confortável pra fazer. Então, hoje eu olho e meus pais, assim, não são as pessoas mais desconstruídas, sabe, evoluídas, mas isso nunca foi um problema, nunca foi nada a ver, sabe? Minha filha quer jogar futsal, deixa ela jogar futsal. Eu tenho furo na perna de sentar em prego na telha de casa soltando pipa. Então, tipo assim, eram as coisas... Meu pai fazia isso comigo. Pegava eu e minha irmã pequenininha, botava na laje, nós duas soltando pipa, jogando bolinha de gude, soltando peão, que era brincadeira de menino. Não sei, Que isso não vai te definir no futuro, né? Nunca, mas é uma coisa assim... Eu nunca me atraí por mulheres porque eu jogo bola. Ou porque eu solto pipa, entendeu? Tipo assim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas foi legal eu olhar pra trás hoje e ver que meus pais fizeram isso, é muito natural também. Embora eles não sejam, eles têm os preconceitos deles, eu acho que todo mundo, de alguma forma, tem alguma coisa que precisa repensar, parar e reconstruir. Mas eles tiveram essa clareza, eu acho, assim, de... Assim, é tão normal que não era nem pra ser questionado, sabe? Não era uma coisa assim. Teve uma vez, falando sobre futebol feminino, que aconteceu uma situação chatíssima, assim. A gente tava assistindo futebol feminino na Copa Feminina, e a gente falando isso aqui, gritando e tal, e aí uma pessoa chegou e falou assim, eu tava deslocada da... Socorro, aqui. Perdão. Eu tava deslocada das outras meninas que estavam torcendo. E aí uma pessoa, um homem, tava 2 homens assim do meu lado conversando, e eles falaram assim, nossa, que gritaria, parece até que é a Copa do Mundo de verdade. Assim. Aí, a minha vontade de perguntar uma coisa, gritaria, você já foi no estádio? Você já viu um homem hétero gritando no Maracanã? Porque eu vou todo final de semana, e eu sei o que é gritaria, xingamento e todas as coisas que tem de homem gritando quando tá vendo futebol. Não era só porque o tom de voz é mais agudo? O que é isso? Tipo... Como assim? E como assim Copa do Mundo de verdade? Copa do Mundo é só quando o homem tá jogando bola? Então, realmente, assim, às vezes a gente tenta... Às vezes a gente tende a separar as vivências, né? Os preconceitos ou as falas, como, quem é homossexual sofre desta forma e quem é travesti sofre dessa forma. A gente sabe que tem as diferenças, mas realmente todo mundo que vem de um estrato da sociedade, entre aspas, minoritário... que é chamado de minoria só porque sofre as coisas, não necessariamente por quantidade, né, por número, acaba sofrendo essas mini-agressões, microagressões em diversas situações que às vezes a galera nem percebe, né? Sim. Bom, mas enfim, a gente vai melhorando e eu acho que essa conversa é pra isso também. A gente abrir caminhos e a gente conversar e a gente deixar outras pessoas mais confortáveis pra poder falar sobre o assunto, pra poder chegar pra mim, que sou hétero, pra você... que é travesti pra você, que são homossexuais, pra qualquer pessoa que é pan, bi, nananã, pra falar sobre qualquer outra coisa, porque essas coisas não definem as pessoas. E a gente se sentir aceito, livre e reconhecido dentro da empresa. Pelo que a gente é, pelo profissional que a gente é, não pela fé que a gente professa, não pelo sexo, pelo gênero, por identificação sexual ou whatever, nada, né? Aqui a gente tá dentro de uma empresa que a gente tem que ser reconhecido pelo que a gente faz, né? Pelo que a gente trabalha. Exatamente. É isso. Vocês têm mais alguma consideração? Alguma coisa que vocês querem falar? Finalizar? Eu só queria falar, né? Uma coisa que eu sempre compartilho com a Agatha, de que pra todos que estão ouvindo, né? Dentro do escopo do LGBTQIA+, né? O podcast, acho que por muitas vezes a gente sente, né? Que essa designação por conta da nossa orientação sexual ou da nossa identidade de gênero... pode ser um peso, né? Pode ser um fardo. E a gente sempre tem que falar sobre isso. A gente sempre tem que ficar colocando pontos e mais pontos e mais pontos. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma ferramenta muito potencializadora das coisas. A gente sempre pode fazer mudanças quanto a isso. E a gente está fazendo isso agora, né? Trazendo a superfície todas essas pautas. Então, é isso, né? Que tenhamos coragem de falar, né? Se você não tem, fale, né, com seu amigo, compartilhe, converse. Não tome pra você, né? Porque pode ser muito ruim. Sim. Né? A gente fica muito amargurado com muitas coisas que acontecem. E é disso, de sempre pensar que pode sim fazer a diferença, de que sempre pode vir a criar novos diálogos e novas soluções. E uma coisa que você falou e me lembrou é que eu acho que muitas vezes
as pessoas da comunidade são convidadas sempre para falar só sobre esse assunto, né? Sim. Só sobre o preconceito que sofrem, só sobre não sei o quê. Nunca são convidados para falar sobre um pedaço da profissão delas, que elas são muito boas. Um hobby que elas gostam muito de fazer. Sei lá, qualquer coisa, curiosidade. Então, de repente, hoje a gente convidou vocês para falar sobre esse assunto de novo, né? Mais uma vez, da gente reforçar essa diversidade, reforçar o trabalho do URB para isso. Mas que vocês estejam livres e reconvidados também para vir em outros momentos para falar sobre o trabalho de vocês, sobre a vida de vocês, sobre o que vocês gostam, quem vocês são, para além de diversidade, para além de inclusão. Porque vocês são infinitamente mais do que isso. Todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente esquece de priorizar essas outras áreas, né? E para todo mundo que tá ouvindo, se vocês tiverem curiosidades, Google tá aí. Não use sempre seu amiguinho para fazer perguntas. Pode perguntar, mas faça a sua parte também de pesquisar, de entender. Estudar. As pessoas estão, às vezes, saturadas já de responder as mesmas perguntas, as mesmas situações, né? É isso. Fechou, então? Fechou. Muito obrigada a todo mundo que ouviu, que assistiu até agora. It's all about people. Valeu, gente!